Bom dia, bom dia! Prontos para recomeçar a nossa leitura de onde nós paramos? Lendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ontem nós lemos até o versículo 12 e hoje nós vamos começar a partir do 13. Pessoal, por que eu estou fazendo essas leituras bíblicas? O meu único objetivo aqui de gravar esses vídeos lendo o Novo Testamento é incentivar você a ler e a estudar a Bíblia e a te ajudar a compreender melhor os textos bíblicos. Eu não tenho um conhecimento extraordinário, não tenho. Eu nem tenho curso de teologia. Todo o conhecimento que eu tenho foi aprendido na prática do dia a dia, dos meus anos que eu tenho em comunhão com Deus, com a igreja, e lendo e estudando a Bíblia. Eu e Deus, eu e o Espírito Santo e outros livros para ajudar. E Deus ministrou no meu coração para poder incentivar as pessoas a lerem, a estudar a Bíblia, porque qualquer um pode. Não são apenas líderes, pastores, pregadores, pessoas que têm um ministério que devem estudar a Bíblia, não. Todo mundo deve estudar a Bíblia, todos nós. Porque a Bíblia é o nosso alimento diário. É o feijão com arroz que a gente come todo dia. É a Bíblia, é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos mantém firme, que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que vai nos ajudar a vencer as tentações, que vai nos fortalecer. Então, é muito importante a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia e compreender. E eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que tem essa dificuldade, que às vezes tenta ler a Bíblia, mas tem muita dificuldade em entender. Então esse é o propósito, é ajudar você a ler e entender um pouco melhor a Bíblia. Então se esforce para poder tirar um tempinho aí do seu dia, todo dia, para poder ler, para poder tentar entender aquilo que Deus está tentando falar com a gente, né? Porque essa aqui é a carta de Deus, é a carta do nosso Pai para nós aqui. É o guia do ser humano na Terra. Imagina se seu pai vai viajar para um lugar muito distante e deixa uma carta para você. Para todo dia você ler um pouquinho. Para você se lembrar dele, para você seguir os conselhos dele. Você não faria? Então, essa é a carta de Deus, né? Vamos ler a carta que Deus deixou para nós, para nos ajudar. Muita gente reclama da vida, que não prospera, que a vida não vai para frente, que não sai do lugar, que o casamento não dá certo, que a vida amorosa não flui, que parece que nasceu para sofrer. Mas e você pergunta para a pessoa, você está lendo a Bíblia? Você já leu a Bíblia quantas vezes? A Bíblia toda? Nesse tempo que você tem de jornada, quantas vezes você já leu a Bíblia? A pessoa nunca leu a Bíblia toda. A pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia, como é que a vida vai para frente? Como é que vai prosperar desse jeito? Não tem jeito. Esse aqui é o nosso guia para a gente ter vida plena, ter vida abundante aqui na Terra. Então, bora ler a Bíblia, pessoal. Bora estudar a Bíblia, tá bom? Então, continuando aqui no versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E já vamos comentar esse versículo. Nós, você, eu, aquele que confia em Deus, que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, conduzindo a vida dele, essas pessoas, elas são o sal da terra, elas são o tempero do mundo. E se esse tempero não tem sabor, se esse tempero não tem mais utilidade, porque a utilidade do sal é dar sabor aos alimentos, não é verdade? Você pode colocar todo tipo de tempero, sazon, pimenta do reino, pimentão, cebola, alho, coure, tudo que você quiser. Mas se você não colocar o sal, não vai ficar gostoso, não vai ficar saboroso. Você não vai conseguir comer, a não ser que você esteja com muita fome. Porque o sal é que dá o sabor, que faz toda a diferença. Então, se esse sal não tem sabor, para que ele serve?
Se nós que fomos chamados para ser luz, para ser esse sal, esse tempero, se a gente perder essa luz, se a gente perder esse sabor, se a gente perder a comunhão, se a gente se deixar levar pelos encantos dessa terra, por que estamos aqui então? Não teremos mais utilidade. Porque é para isso que fomos chamados. Para ser o sal da terra. Olha que coisa extraordinária. Você é o sal dessa terra. As pessoas estão olhando para você. Deus está contando com você para poder temperar a vida de outras pessoas. Olha que lindo. E que responsabilidade. Então é sempre importante a gente estar analisando a nós mesmos, buscando essa direção em Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, para a gente ter utilidade para Deus aqui na terra. Para a gente poder ser usado para temperar esse mundo que perdeu totalmente o sabor, perdeu os princípios, perdeu os valores. Mas quem pode trazer isso de volta, esse tempero de volta no mundo? Somos nós, que cremos em Deus e que temos o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente não tem mais isso, se a gente perde os princípios, perde a comunhão, perde a visão de Cristo, Jesus Cristo, porque o Evangelho é Cristo. A Bíblia toda fala de Cristo, a Bíblia é cristocêntrica. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento mostra a vinda de Cristo, fala do retorno de Cristo, mostra o retorno de Cristo. Então, o Evangelho é Cristo. Se a gente perde esse foco, essa visão, essa concepção, a gente perde o sabor. E aí, para que serve? Para levantar a autoestima do crente? Para se tornar uma bengala? Para se tornar uma espécie de autoajuda para o crente? E depois? Para o ser humano, né, como um todo? Cristo é o que dá sabor. Cristo é o nosso sabor. O Espírito de Cristo está habitando em nós. Então, nós não podemos perder isso, de forma nenhuma. Então, é isso. Continuando aqui, é o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, que coisa extraordinária. Muita gente confunde esse texto e pega esse texto para justificar a sua vaidade, né? Se acha uma estrela. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para estar no topo. Eu nasci para estar em lugar de destaque. E sempre que o Evangelho, sempre que começar a ser o eu e não Cristo, tem alguma coisa fora do lugar, entende? Então, nós fomos chamados sim para brilhar, com o objetivo de quê? De iluminar aqueles que estão ao nosso redor, de trazer luz às trevas, porque quem brilha é o Espírito de Cristo que habita em mim. Então, eu sou a cidade edificada sobre um monte, para que eu esteja em lugar de destaque e aqueles que estão ao redor de mim percebam a luz que há em mim, o brilho que há em mim, o Espírito que há em mim, para que as minhas ações, as minhas obras glorifique o Pai que está no céu. Então, há uma diferença na visão
na motivação do coração. Porque quando fala muito no eu brilhar, né, a gente acaba às vezes perdendo o foco. Porque é o Espírito de Cristo que brilha em mim. Não que eu não seja... às vezes parece que a gente está diminuindo o ser humano. Não é isso, nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma coisa extraordinária. Eu nunca tive problema com baixa estima, nunca. Porque eu sempre soube quem eu sou. Eu nunca precisei dos outros para aprovar a minha vida, para aprovar as minhas decisões, porque eu sempre soube quem me chamou, de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou aqui. Nunca tive problema com baixa estima. Por quê? Porque exatamente eu conheço o Espírito que habita em mim. Eu sei quem faz a diferença em mim. E eu sei que se eu perder a comunhão com esse Espírito, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu me torno. Eu já conheci o fundo do poço. Eu já conheci a miséria. Eu já conheci a tristeza profunda. Eu já conheci as mazelas desta vida. Eu já conheci a minha insignificância, a minha incapacidade, os meus medos, minha fraqueza. Eu já conheci tudo isso. Então eu sei quem habita em mim. E sei que se eu perder essa comunhão, se eu perder essa concepção, se eu tirar os meus olhos da palavra de Cristo, do autor e consumador da minha fé, eu sei para onde eu vou. Então eu tenho a consciência de que tudo que eu sou é Deus em mim. É o Espírito de Deus em mim. Então isso é muito importante. Muito importante. Porque quando você procura se elevar a si mesmo, vai chegar um momento que você vai olhar e você vai sentir a falta, a necessidade de quem realmente faz a diferença na sua vida. E por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você queira estar sempre bem, por mais que você queira estar, né, sendo essa pessoa super poderosa e tal, você não vai conseguir. Porque quem nos sustenta, quem nos mantém de pé, quem nos mantém com a autoestima elevada, quem nos mantém confiante, quem nos mantém felizes, alegres, firmes, mesmo nas adversidades, é o Espírito de Deus. É a comunhão com o Espírito de Deus. Então, essa é a diferença. Por isso é tão importante a gente discernir isso, porque essa linha de evangelho é muito tênue. Você começa a focar nisso de que você é capaz, você, o eu. Quando você percebe, tá assim, ó. Você começa aqui, aí daqui a pouco o evangelho tá aqui, Jesus Cristo, o Espírito Santo, aquela coisa, e você começa a ir por aqui assim, ó. E aí vai se perdendo a essência, a base, os princípios, a comunhão. E aí eu. E aí sabe o que acontece quando chega lá em cima? Não é você. E aí você desmorona. Porque a base que sustentava você já não está mais, porque você foi se distanciando dessa base. Então é muito importante você entender isso. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, que faz toda a diferença. No momento que você perder a comunhão com esse Espírito, alguma coisa vai estar errada. Então é muito importante ter essa concepção. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, tá bom? E quando a gente vai lendo o Novo Testamento, que a gente vai vendo Jesus falando, né, que bom, não existe ninguém bom é o Pai, sabe? Eu não sou bom é o Pai. O próprio Jesus falando isso. Você sempre vê Jesus glorificando a Deus por tudo que ele fazia aqui na terra, né? Jesus, ele tinha essa dependência do Espírito Santo de Deus.
Então, se Jesus, o próprio Filho de Deus, manifestou essa dependência, essa carência do Espírito de Deus, imagina nós. Imagina nós. Então eu volto a dizer, tome muito cuidado com esse evangelho de empoderamento, esse evangelho de superpoder, de super cristão. Tome muito cuidado, porque você é o que é por causa do Espírito de Deus que habita em você. Se você perder essa comunhão com o Espírito Santo, você perde tudo na sua vida. Então tome muito cuidado. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os pobres de espíritos, os carentes, dependentes de Deus, que reconhecem a sua miserabilidade e reconhece que tudo que é, tudo que faz é por causa do Espírito de Deus que habita, por causa da capacidade divina que vem de Deus, que há em nós. Então seja luz sim, brilhe sim nessa terra de trevas, mas reconheça sempre que essa luz, esse brilho vem do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que as suas obras, as suas ações aqui nessa terra glorifiquem o nome de Deus. Glorifique o Pai que está nos céus. Porque as pessoas, elas estão olhando para nós. Então as nossas ações, e muitas vezes as nossas ações de perdoar, de amar o nosso próximo, mesmo quando ele nos ofende, as nossas ações de serem humildes, de estar em comunhão uns com os outros, de respeitar, de honrar pai e mãe, de honrar o marido, de amar a esposa acima de tudo, acima de todos, de cuidar bem dos filhos, de tratar bem os filhos, de ser uma pessoa agradável, uma pessoa educada, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa, uma pessoa de luz. São essas obras que glorificam o Pai que está no céu. Não é você ser um super-herói, não é você estar dirigindo o melhor carro do ano, não sou contra, pelo contrário, sabe? Eu amo a prosperidade que Deus tem para nós, não é isso, mas é o foco, o princípio, o objetivo. O objetivo não são os meios, não são aquilo que a gente vai usufruir, não, é o objetivo, o foco. Cristo, Espírito Santo, Evangelho, fé, amor, luz, direção, obediência, princípios, retidão, purificação, santificação, uma vida plena, uma vida o mais longe do pecado possível, né? Porque nós sempre somos pecadores, mas quanto mais nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, mais a gente se afasta do pecado. Então, é isso que faz a diferença, sabe? É isso que o Espírito faz em nós. Agora, você dirigir um carro do ano, você morar numa mansão, você ter um helicóptero, você ter um avião, isso não faz diferença na sua vida. Isso não faz diferença nenhuma na vida das outras pessoas, sabe? Então, é ter essa concepção. Não que você não possa ter um carro, um avião, nada contra. Pelo contrário, às vezes é muito útil. Mas manter sempre o foco no objetivo, que é Cristo glorificado em nós, para deixar que o Espírito Santo resplandeça sobre nós e alcance aqueles que estão nas trevas. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque os vídeos estão ficando muito longos. Aí a gente continua em outro vídeo, no próximo versículo. Tchau!